problema muito comum você não conseguir extrair relatórios gerenciais do seu RP, Proteus, né, ou qualquer outro RP. O que acontece? O cliente ele tem bastante dificuldade de registrar e processar as informações e depois extrair essas informações. Então, o que é feito muitas vezes? Extrai os dados em planilhas Excel dentro do Proteus e esse Excel acaba virando a base como os relatórios que reportam para a diretoria, para fora e tudo mais. Quando, na verdade, o Proteus deveria entregar esse relatório pronto para ele perder mais tempo analisando do que construindo o relatório. Então, é uma dor muito comum, todo gestor da área financeira, diretor da área financeira que usa o RP como base, conseguir de primeira, logo depois da implantação do RP, já conseguir extrair todos os relatórios de suporte que ele precisa, como DRE, fluxo de caixa, ou balanço patrimonial, qualquer outra coisa. Então é bem difícil isso. Um dos primeiros passos para identificar é normalmente a demora, né? O gerente ou o gestor da área, ele pede um relatório que deveria de estar pronto, né? Feito na hora, apertar um botão, retirar e entregar e não tá. Então a equipe demora, vai perder 2 ou 3 dias ali tentando construir, para construir todas as informações que ele precisa. A primeira dor está relacionada a isso. Quando o relatório chega, ele já precisa de um novo e já está atrasado. Então tudo isso interfere demais na solução que é ter o relatório gerencial pronto na mesa no momento certo para a tomada de decisão certa. A Proxy ela costuma ajudar os clientes a sair desse cenário em que é doloroso, é doído, é difícil extrair os dados do RP. Até costuma se dizer um pouco no mercado que o RP tem de bom é o banco de dados, que o banco de dados é excepcional porque é bem validado, é bem estruturado, dá para confiar nos dados que estão lá. Só que na parte de extração dos dados para uma inteligência de mercado, inteligência de negócio, dá muito trabalho porque não se confia nos relatórios que estão extraindo. Então, a Proxy ela ajuda muito os clientes a sair do cenário em que tudo é muito feito em paralelo ao sistema, tem-se o sistema como informação base, muito base para a tomada de decisão, mas não tem ele como relatório ou como informação, não somente dado, mas informação para a tomada de decisão. A melhor forma de resolver esse problema é dando foco nas informações que precisam ser em tempo real, que precisam ser semanais, que precisam ser mensais, identificando quais são, por exemplo, um fluxo de caixa. Muitas empresas não sobrevivem sem olhar quase que diariamente, dependendo do negócio do cliente. Tem negócios que podem esperar um pouco mais, como uma semana ou até mesmo 15 dias, e tem negócio que é praticamente diário, se não for por hora, dependendo do negócio com volume de transação. Então, identificou qual é a informação que é necessária, ao invés de esperar a equipe construir sempre os relatórios, fora que ele tem um custo gigantesco com a equipe para ficar construindo a informação e a informação ainda pode vir errada, porque ela foi tratada fora do sistema. Então, o ideal é identificar qual é o primeiro relatório, o segundo, o terceiro, que é muito importante. Segundo, traçar um plano de ação para que aquilo seja convertido em ações concretas no dia a dia, na rotina do suporte da consultoria ou do suporte da pessoa que está fazendo dentro do sistema e converter numa solução. Esse plano de ação vai chegar a uma solução que, digamos que é um pequeno projeto. O conceito de projeto para a gente tem muito relacionado a ver quando você tem mais de 40 horas de atividade na sequência, então você sai do ponto A para ir para o ponto B, esse é o conceito de projeto. Então, construir um relatório novo que vai levar 5 dias ou 6 dias para ser construído é um pequeno projeto. Identificou, coloca ele numa fila, numa esteira para ser feito nos próximos 6 dias ou em 6 agendas de consultoria e identifica, mapeia primeiro o que tem que constar nesse relatório, o que é a informação que tem que vir tratada, já calculada, coisas do tipo. Monta um pequeno cronograma de como é construir aquele relatório, acompanha a homologação e validação dele até a entrada em produção. Então a Proxy ela ajuda hoje os clientes com consultoria especializada, com consultores que conhecem muito do negócio do cliente, conhecem de financeiro, conhecem de contabilidade, entende a percepção do cliente, a visão que ele quer ter, traça um cronograma, um plano de ação e coloca em produção aquilo. A partir dali ele não vai ter mais, ele precisou pedir para o consultor, eu preciso desse relatório X ou para o funcionário dele, imediatamente ele clica no botão lá, coloca os parâmetros e ele já tem todo o relatório. Tem vários casos aí que a gente pode usar como exemplo. Um dos principais clientes que a Proxy tem hoje é a Mutante, é uma empresa que é especialista em User Experience. Eles têm uma operação de call center, operação de desenvolvimento de software, algumas operações assim. E eles precisam constantemente de relatórios para analisar os principais números. Então, partindo de um número macro, que não atingiu, por exemplo, o orçamento ou que superou o orçamento, eu preciso entender os principais vínculos de como eu cheguei naquele número. Então, até chegar no nível tático, no nível operacional, há uma demanda grande da área financeira, da área de negócio do cliente,
sempre solicitando relatórios para analisar números mais explodidos, mais detalhados, para conseguir tomar a melhor tomada de decisão. Então é um case, mas isso é muito comum na maioria dos clientes. Então tem clientes como Sitel, que é um dos principais clientes que a Prox tem também, a Unidas é um principal cliente. Todo cliente que utiliza RP, ele tem a área financeira muito forte. E a área financeira acaba provocando as outras áreas a ponto de mostrar indicadores e números que provavelmente a área geradora do número não tem visão. Então a área financeira ou a controladoria também ajuda o cliente a pensar, através daqueles números que ele demonstrou, o que ele ainda pode melhorar de performance e aonde ele está, onde é o gargalo, onde ele está perdendo dinheiro, onde ele está ganhando, o que ele está fazendo certo tem que repetir, o que ele não está fazendo tem que parar de fazer. Vem dos relatórios gerenciais principalmente.